Boa tarde. Hoje nós vamos discutir o artigo de Norberto Montani Martins, professor adjunto da FRJ, que foi publicado em 2022 na revista Economia e Sociedade. Ele cobre o período de 2011 a 2016 com o argumento central de que o conservadorismo monetário não foi superado nos governos Dilma. Houve um ensaio de ruptura entre 2011 e 2012 que durou pouco e a rigidez voltou mais aguda. Vou apresentar a tese, os fatos e depois discutir onde o autor convence e onde fica devendo em alguns argumentos. É mais um artigo que traz um debate sobre o ambiente de juro alto no país. Ambiente esse que está em vigor desde os anos 90, com o Brasil, como fala Modenese e Modenese, que são estados no artigo, em 2012, é o país que tem uma taxa de real de juros maior do que o dobro da América Latina no período de 1995 a 2008. Sendo que a gente fala aqui de países basicamente subdesenvolvidos, países com características próximas. Então, deve haver alguma explicação para o país ter uma taxa de juros tão mais alta, né? Como a gente falou, mais que o dobro. E mesmo assim com resultado macroeconômico fraco, né? Com inflação alta para padrões internacionais, o crescimento baixo, instável. Ou seja, é como se a gente pegasse uma analogia lá da ditadura militar, de crescer o bolo para dividir. O bolo talvez vem crescendo pouco e ainda quem vem tendo a sua parcela paga, quem vem ganhando, é o setor financeiro, a parcela rentista aí da sociedade, que é quem se beneficia desses juros altos, afinal tem uma remuneração fora sobre o seu capital. Como se o custo pago fosse por todo mundo na sociedade, mas a parcela rentista se destacasse nos benefícios. E dentro desse quadro, o artigo versa sobre um destaque do governo Dilma, afinal, no começo desse governo, ele pareceu ter ensaiar uma ruptura com esse ciclo de juros altos e com esses benefícios sociais que vinham sendo entregues, né? A importante pergunta que o artigo busca responder é se esse ensaio de ruptura entre 2011 e 2012 vai ser uma mudança estrutural do país ou se foi apenas uma janela, conjuntural, uma coisa ali esporádica, né? E já trazendo spoiler, o argumento do autor é que realmente foi conjuntural e que, além de ter sido conjuntural, isso voltou pior no futuro, afinal, foi basicamente uma decisão política, uma economia política. A ideia aqui é mostrar como ele constrói esse argumento através de quatro fases. A primeira é a continuidade, quando o Henrique Meirelles é afastado da presidência do Banco Central assim que a Dilma assume, dando lugar a Tom Mini, que era um funcionário de carreira do banco, o que o mercado enxergou na época como positivo, afinal ele foi validado pelo próprio Meirelles, se imaginava que isso seria realmente uma continuidade, então o mercado que estava satisfeito com os juros altos viu isso de uma forma boa e pareceu que ia se confirmar, afinal as primeiras reuniões, as primeiras sinalizações da taxa Selic foram de manutenção do juro alto. O que mudou em 2011 e 2012, contrariando até os periódicos, as previsões dos economistas, em que os jornais vieram à tona surpresas, porque de repente, inclusive num cenário internacional muito diferente, com países ou mantendo ou aumentando taxas de juros, o país resolveu diminuir, o Brasil resolveu cortar as taxas de juros. Essa taxa chegou a 7,25 em determinado momento, o que era então o piso histórico desde a redemocratização, que foi rompido só lá na pandemia, só em 2020. Essa foi a segunda fase. Porém, ela durou pouco, a restauração logo depois chegou em 2013. Alguma coisa aconteceu e o artigo tenta entender essa situação, mas porque o conservadorismo, a política monetária mais restrita, mais rígida, voltou à tona, os juros voltaram a subir, e isso culminou numa simetria, né? As expectativas, então, foram dissipadas, realmente foi só um ensaio de ruptura e não uma ruptura de fato. Trazendo um pano de fundo um pouco mais teórico à discussão, antes de mergulhar nos governos Dilma, de fixar o arcabouço de metas, entender a decisão política, é importante explicar o que foi o regime de metas de inflação e essa convenção pró-juros altos que estava em vigor no país. O regime ele operava, através de um decreto presidencial lá de 1999, com o sistema de metas de inflação, que ainda é ativo, inclusive. Esse regime ele é operado pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e do Planejamento,
sendo que o Banco Central é quem operacionaliza os instrumentos, é quem executa essa política, tanto manipulando a Selic via o Comitê de Política Monetária. E a grande ideia disso foi lá no começo para substituir o regime de câmbio administrado após a crise cambial. Então, na renegociação do FMI, as condições eram essa flexibilização, o que foi sempre tratado aqui no país para que o câmbio fosse favorável, principalmente às exportações. Isso é bastante rígido institucionalmente, e existem várias críticas, inclusive no artigo, ao sistema de metas, que tem um período de avaliação de metas muito curto, só de um ano, que é o mais curto entre os países subdesenvolvidos e pode ter diferentes horizontes. Como fala aqui, a avaliação anual e os três membros são muito restritos, mas também incorpora padrões de mercado, né, realizando as expectativas dos grupos que participam aí, da sociedade. O que foi inclusive um choque, né, quando eu comentei no último slide que houve um corte de juros e ninguém esperava isso, porque basicamente o Comitê de Política Monetária era, para inglês ver, era autorrealizável. Todo mundo sabia o que ia acontecer, sempre aquilo acontecia já há uma década. Então, por isso a ruptura, não só no ciclo de corte de juros, mas também no discurso. Afinal, esse group thinking, que é uma frase, uma palavra que o autor usou, foi cortado por uma época, mas era o que ocorria no momento. Como eu antecipei no outro slide, Tombini começa igual Meirelles, então o primeiro semestre de 2011 ele é um anticlímax, a eleição da Dilma ela é vencida, né, continuando o governo do Partido dos Trabalhadores, e aí houve a troca do Meirelles pelo Tombini, que era um funcionário de carreira da casa, e aí com as 5 primeiras reuniões do Copom, seguiu a venda alta de juros, em janeiro mesmo, foi meio ponto percentual de aumento, com a Selic sendo levada para 11,5%. Isso foi interpretado pelo mercado como uma continuidade. Até foi cunhada a frase nos jornais de que trocou-se só o nome do timoneiro, ou seja, o barco seguiria o mesmo rumo, apenas com outro timoneiro, outro piloto. Esse detalhe importa, porque quando chega a ruptura, ela vem surpreendendo as pessoas. Afinal, os primeiros 6 meses, as coisas foram realmente uma sequência, o que geraram uma expectativa de business as usual, ou seja, que as coisas iam seguir iguais, que estava tudo certo, que a Dilma assumiu o lugar do Lula, trocou o presidente do Banco Central, mas, bom, tudo igual, nada muda. E depois é que veio um choque de realidade na sociedade. Em 2011, no dia 31 de agosto, quando essa ruptura chega, a manchete do Valor foi: decisão do Copom choca a mesa de economistas. Banco Central do Brasil corta a Selic em 0,5 pontos percentuais contra a expectativa do mercado, num momento em que tanto inflação corrente quanto expectativas mostravam aceleração. A imprensa tenta jogar a narrativa para um viés político, para uma leniência do Banco Central com a política monetária, e que queria jogar a meta de inflação para o espaço, e não ia mais se preocupar com a inflação e que tudo poderia ir por água abaixo. Teve uma reação virulenta, porque rompeu com a tradição da autorrealização das expectativas, aquilo que eu falei anteriormente, desculpe, de que sempre a renda do cupom seria a mesma. Isso gerou perda no mercado. O ciclo continua, né, no arroxo ali da taxa Selic, ela chega no piso histórico de 7,25%, o que fez o Brasil ter juros reais de aproximadamente 2% ao ano por um período muito curto. E uma coisa que o autor faz muito bem, na minha visão, é rejeitar uma tese simplista de que isso foi uma decisão política pura ou uma decisão política rasa. Ele fala muito da agenda Fiesp, que ficou muito famosa logo depois dos protestos, lá com o Patinho na frente da Fiesp, na Avenida Paulista. Mas talvez tenha sido uma ruptura conjuntural, até mesmo com o setor rentista, em que, enquanto o autor navega bastante bem nesse assunto, enquanto o Lula, nos governos 1 e 2, tentava agradar tanto o capital industrial quanto o capital financeiro, então dava um pouquinho para os dois, a impressão que se tem nesse período é que a Dilma rompeu com o capital financeiro e tentou fortalecer o capital industrial. Então, na busca por ter taxas de câmbio mais favorável à indústria, de ter um acesso a crédito mais barato e fazer o setor industrial voltar lá a ter um protagonismo no país. O que até funcionou por certo tempo, né? Mas provocou primeiro uma forte reação do setor financeiro, da sociedade como um todo, e depois, por fim, até mesmo o setor industrial, que já nessa época também vivia de receitas financeiras. Então a gente se viu que houve uma mudança na composição
das empresas, e mesmo as 500 maiores empresas de setores não financeiros tinham uma receita financeira nos seus balanços, uma grande necessidade dessa receita financeira. E a queda dos juros foi prejudicial até para o setor industrial nesse momento. É nesse plano de fundo que a ruptura acaba, o conservadorismo volta e agora mais agudo, agora com tudo um pouco mais forte, quem sabe para recuperar o tempo perdido. E parece que aí se perde um pouco o controle da situação. A Selic sobe de 7,5% para 11%, então são aí quase 4 base points em menos de um ano. O Brasil, que era o 16º lugar no ranking de juros nominais no mundo, lá junto com o Belize, sobe para o sexto lugar. E a justificativa oficial do Banco Central do governo é que tinha uma pressão inflacionária via desvalorização cambial e isso tinha que ser corrigido. Porém, mesmo com esse ciclo de aumento da taxa de juros, perdão, a inflação não cede, a inflação segue aumentando. Agora com a demanda vacilante e o autor endereça esses problemas ao insucesso da agenda do Fiesp, ao, como eu comentei agora, a financiarização das empresas, em que a rentabilidade média das 500 maiores cai de 10%, quase 11%, para 13,5%. Então, os ganhos financeiros que tinham virado Porto Seguro já não eram mais. E aí a indústria precisava ter uma competitividade de fato em um ambiente que não estava favorável. E o governo não usa o instrumento direto para resolver o problema, né? Não eleva a meta de inflação para que os instrumentos monetários corrijam esse problema. Com a reeleição, a presidenta Dilma Rousseff tenta voltar ao viés conservador, inclusive nas decisões políticas, então reformula a equipe econômica do governo e o Banco Central até muda o discurso, passando a ter uma coordenação das expectativas e não mais da inflação corrente. Até uma curiosidade particular é que foi o ano que eu ingressei na Faculdade de Economia e aí eu lembro bastante que se discutia muito, em primeiro lugar, a autonomia do Banco Central para que ele não sofresse pressão política e se falava muito que o juro do Brasil era muito alto, era 14,25%. E hoje, então, se a gente comparar 2014, 15 para 2026, mais de uma década depois, a gente segue com a taxa de juros aí em 14,5%. E agora começou um ciclo de aperto, mas que não deve diminuir tanto por um bom tempo. Então, parece que o tempo vai passando e o país continua parecido, assim, né? O que é muito, muito curioso. Então, aí nessa época, o Conselho Monetário Nacional, junto com essa ideia de mudar as expectativas, reduziu a banda da meta de inflação de 2 para 1,5 ponto percentual, mas o resultado prático foi tenebroso. A Selic se manteve por mais de 15 meses em 14,25, o PIB caiu cada vez mais, 3,6% em 2015, 3,3% em 2016. E se a gente comparar isso com o que ocorria no mundo, destoava ainda mais. Se a gente pegar os Estados Unidos, a taxa de juros era zero, o Banco Central Europeu era 0,05, e aqui a gente com 14,25%. Parece que nada funcionava, como se o piloto tivesse perdido o controle do avião. E aí existia um jogo de espelhos, em que o Boletim Foco serviu os agentes para perpetuar essa pressão altista via expectativas, e o Banco Central estava em linha com essa narrativa. Então, com o privilégio de uma análise ex post, assim que as coisas tinham acontecido, vem o ponto central do artigo, o ponto teórico mais forte, que ataca uma visão ingênua de uma captura do Banco Central. O Banco Central não foi simplesmente capturado, mas sim foi uma coisa mais robusta. Inclusive, o autor cita Herber com a tese da coalizão, que fala assim: o Banco Central é um membro dessa coalizão, é a instituição que concebe e executa a política monetária. Para o estabelecimento da coalizão e da convenção que lhe serve de representação social, basta que o Banco Central e os membros privados derivem benefícios conjuntos da mesma política. No caso, o prestígio de cumprir as metas e os lucros derivados dos altos juros e do câmbio valorizado. Então a gente tem aí setores da sociedade civil que são beneficiários dos juros altos da política monetária rígida. Naturalmente o setor financeiro, que é o beneficiário direto, mas também as empresas não financeiras, que têm um grande salto no seu capital financeiro, na sua necessidade de ter lucros de receitas financeiras, uma coisa que teve um crescimento acentuado ainda anterior ao governo Dilma, mas que na parte dela foi onde isso explodiu, né? A gente tem até um dado de que as empresas tinham ativos não financeiros na ordem de 4,7 trilhões em 2011 e já estavam em 5,8 em 2013, o que é uma aquisição líquida muito forte. E as indústrias migram da agenda original Fiesp para uma coalização pró-juros altos também.
o que acarreta numa campanha da Fiesp posteriormente pelo impeachment, que é o famoso patinho amarelo lá da Fiesp, lá na Paulista. Eu quero trazer em dois slides pontos a favor e pontos a desfavor do artigo, porque acredito que ele tem contribuições significativas e também lacunas. E uma das coisas significativas é a periodização que ele fez nas quatro fases, com a continuidade, ruptura, restauração, assimetria. Ele faz uma análise muito legal que faz uma decomposição dos momentos. Também mais uma curiosidade, isso conversa muito com o meu TCC lá da graduação, da minha economia, em que eu analisei a política de cooperação em saúde no governo Dilma. E por incrível que pareça, claro, contra o tema, existe uma periodização muito próxima. Dilma tenta seguir o que Lula fez e acaba desmontando tudo isso, claro que com pano de fundo de outros fatores, né? O que é justamente o que o artigo também faz bem nessa tese de convenção, ou seja, ele captura tanto o lobby, a ortodoxia ideológica, explica por que mesmo o governo que é declaradamente contra, né, uma convenção, quer confrontar isso, mas não consegue sustentar politicamente essa ruptura, o que acarreta inclusive no impeachment, né? E também, ao mesmo tempo, o autor ele corresponsabiliza o governo, que também é interessante. Ele não culpa apenas o Banco Central, mas mostra que o Conselho Monetário Nacional, com influência direta do governo e talvez falta de articulação, de capacidade política, também teve responsabilidade em todo esse tudo que aconteceu, né, na volta da rigidez monetária. E aí, sem juízo de valor, seja bom, seja ruim, mas se a ideia do governo era essa, né, e acabou provocando uma reação desproporcional, a culpa também foi dele. Agora, analisando as lacunas e limitações, contribuições que precisam ser feitas, o artigo ele é pouco empírico, ele é basicamente narrativo, como se fosse um artigo de revista. Então, é um artigo que tem valor, mas ele é muito argumentativo, poderia ser mais apoiado, mais calcado em evidência empírica, como outro artigo que eu analisei aqui na disciplina, também usando VAR, usando econometria, isso poderia ser feito. Ele ele dá uma falta de ter uma parte contrafactual, ou seja, o que seriam as alternativas propostas, né? Como seria um regime de metas abandonado, como isso poderia vir por outro lado. Também ele tem um viés teórico declarado, ele trata o conservadorismo como um problema bastante forte, então um leitor com outro viés talvez não leia, talvez simplesmente rejeite aí a ideia do artigo, e subdimensiona a inflação, afinal, uma boa parte do aperto de juros pode ser realmente uma resposta à inflação e não simplesmente o lobby da indústria. Então, apesar de ser difícil, desculpa, de separar os componentes, teria que ser citado, né, essa dificuldade. Chegando às conclusões finais e com o prático no teu artigo trazendo três itens para se levar do paper, né? É muito bem analisado que a ruptura existiu, o ensaio da ruptura, como o próprio título diz, mas foi conjuntural, não foi estrutural, isso não foi sequenciado. A tese da convenção, em que mostra que a conjuntura toda econômica e política prejudicou a atuação do governo, também é muito bem explicitada. Porém, na análise econômica das sugestões, não tem muita convicção. Acredito que abandonar o regime de metas é a solução worst case, muitas vezes, e ele até o doutor cita isso no artigo, né? As soluções, as flexibilizações intermediárias podem ser benéficas com núcleos, né, setoriais para o regime de metas, para que seja melhor analisado, com horizontes diferentes, com maior transparências. Então, as soluções também poderiam ser melhor analisadas, talvez em outro paper, ou talvez até neste mesmo poderia ter sido. Então, essa foi a análise do paper sobre o ensaio da ruptura na política monetária do governo Dilma Rousseff, e agradeço a atenção.